Olá, bem-vindos ao podcast do Instituto de Informação em Recursos Humanos, o Pessoas e Talento. Um podcast onde quinzenalmente conversamos sobre gestão de pessoas, sobre como construir equipas motivadas e comprometidas, com lideranças fortes que transformam empresas comuns em organizações excepcionais. Recebemos neste espaço profissionais inspiradores, desde diretores de recursos humanos a CEOs, explorando o seu percurso, desafios e estratégias transformadoras de gestão de pessoas e liderança. Sou a Cristina Martins de Barros, fundadora do IRH e diretora editorial da RH Magazine. Hoje recebemos em estúdio Filipa Martins, CEO da Edenred em Portugal. A Edenred é uma empresa especialista em benefícios extrasalariais. Ajuda as empresas a gerir os seus múltiplos benefícios de forma simples, através do portal cliente ou da app My Edenred. Vamos começar esta viagem com a Filipa e descobrir até onde nos leva. O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da Edenred. Olá, bem-vindos ao Pessoas e Talento, o novo podcast do Instituto de Informação em Recursos Humanos. Eu sou a Cristina Martins de Barros, fundadora do IRH e diretora editorial da RH Magazine. Para começar esta série, vamos receber uma pessoa muito especial, a Filipa Martins. Bem-vinda, Filipa. É um prazer tê-la aqui comigo nesta nova aventura da qual a Edenred faz parte, como já fez parte das nossas iniciativas anteriores. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, é com muito gosto que estou aqui hoje. Um novo projeto, esperemos que corra bem, mas com certeza que sim, com o apoio da Edenred também. Vamos falar um bocadinho da empresa da qual é CEO. A Edenred já está há 39 anos no mercado, parece que não, mas é uma empresa quase com 40 anos, mas está sempre com novidades. E hoje também nos vem trazer uma novidade. De que novidade é que estamos a falar? Enfim, aproveitámos aqui o aniversário também dos 39 anos da Edenred Portugal para fazer mais uma evolução da nossa imagem, que vem, enfim, não é de agora. Globalmente, o grupo Edenred geria, antes de 2017, cerca de 315 marcas pelo mundo inteiro, monobrands de vários benefícios e produtos isolados. Depois fez-se um passo de convergência por volta de 2017 para gerir cerca de 100, em que já havia aqui uma dual brand, digamos assim. Por exemplo, no caso português temos um Euroticket de refeição Edenred, e por exemplo este é o logotipo que está presente nos cartões de refeição, e vamos agora este ano, coincidindo com o 39º aniversário da empresa, convergir definitivamente para uma marca única Edenred a nível global também, e portanto o impacto que teremos aqui na prática será esta evolução das nossas ofertas Euroticket Edenred, creche Edenred e estudante Edenred, no fundo convergirem todos para a utilização desta marca e depois com a identificação obviamente de cada benefício, cada produto. Portanto é de facto aqui uma evolução do nosso posicionamento, no sentido de termos uma marca, todos os benefícios, e evoluirmos precisamente para uma solução multi-benefício, multiplataforma para os nossos utilizadores e clientes. Esquecemos as outras palavrinhas todas, agora é tudo Edenred. Exatamente. Muito bem. Neste mercado dos benefícios, muitas vezes as empresas tentam conjugar flexibilidade, mas também equidade para todos os colaboradores. É esta dualidade que também vai responder este novo posicionamento, ou pelo menos esta nova marca? Esta evolução, digamos assim, da procura de multibenefícios vem muito na linha, de facto, de que cada utilizador de benefícios sociais tem a sua própria história de vida e está no seu próprio ciclo de vida. É natural que alguém que não tenha filhos não veja interesse num benefício creche ou estudante, portanto, nessas faixas etárias. Mas, ao mesmo tempo, os benefícios sociais, ao serem ferramentas de promoção de consumo numa determinada área e terem que fazer aqui há um ciclo virtuoso, no fundo, de benefício, sendo utilizada numa rede fechada para incentivar consumo nessa rede e depois tendo aqui isenção fiscal precisamente para fazer esse incentivo, têm que cumprir o tal princípio da equidade, ou seja, serem atribuídos a toda a gente de uma forma equilibrada, a menos que a própria pessoa não veja interesse. Claro. E, portanto, foi nesse sentido que fizemos evoluir aqui também a oferta,
E lançámos, por exemplo, um cartão, chamamos-lhe agora o Flexível Edenred, que abrange não só, e aqui na prática acaba por haver possibilidade do utilizador selecionar onde é que quer efetivamente utilizar, não só benefícios na vertente estudante, como formação pessoal, como saúde, por exemplo, farmácias, clínicas, etc., até apoio social, em que se incluem, por exemplo, serviços de geriatria, lares, por aí fora. Portanto, acaba por ter uma panóplia e um espectro de utilização um pouco mais alargado, que serve, no fundo, todos os colaboradores de uma empresa, permanecendo aqui o princípio da equidade e do equilíbrio e atribuição para todos os colaboradores ao mesmo tempo. Daí a flexibilidade. Daí a flexibilidade, exatamente. Muito, muito bem. No IRH somos muito sensíveis, como muitas empresas, cada vez mais, ao tema da sustentabilidade e é um tema que também vos diz muito. Quer-me falar sobre isso? O que é que o ESG é para vocês? Enfim, há muito tempo que eu diria que a Edenred, a nível global, trabalha essa área e, como tal, neste momento está muitíssimo bem preparada. Aliás, o propósito da empresa é Enrich Connections for Good, sendo que o Enrich Connections tem a ver com estas conexões que se fazem no ecossistema, entre a empresa, o colaborador, os locais onde é utilizado o benefício, mas o For Good tem aqui até dois sentidos. For Good de uma forma sustentada, porque obviamente queremos estabelecer relações de uma forma permanente e sustentada, e já vem aqui um princípio de conceito de sustentabilidade, mas também para o bem. E, portanto, o For Good tem também aqui esse interesse, para o bem da sociedade, para o bem das pessoas, para o bem da economia, por aí fora. E, portanto, começamos logo pelo propósito da empresa, mas em termos muito práticos, acabamos por ter aqui uma aplicação do conceito de sustentabilidade a dois níveis. Não só a própria Edenred, a própria empresa, segue o ESG e, portanto, na prática, aplica já um conjunto de taxonomia que acompanha ao longo dos anos e faz report disso, como, por outro lado, acaba por ser um fornecedor também que ajuda os próprios clientes a posicionarem-se nesta matéria de ESG e também fazer a evolução aqui do seu posicionamento. No primeiro caso, na primeira instância, há alguns exemplos aqui um bocadinho em que é que isto se traduz. Por exemplo, a Edenred está presente no CAC 40 ESG em França, portanto é no fundo aqui um selo de que de facto temos reporte regular e que trabalhamos estas componentes todas internamente, e globalmente com as nossas ofertas contribuímos para 12 dos 17 ODS das Nações Unidas 2030, ou seja, há de facto aqui uma preocupação de traduzir de uma forma efetiva aquilo que se faz no dia-a-dia. Alguns exemplos práticos aqui do que fazemos: nós enquadramos a nossa estratégia empresarial de sustentabilidade, Social Corporate Responsibility, também aqui em 3 eixos: pessoas, ambiente, planeta, chamamos nós planeta, e progresso para as componentes mais aqui de compliance, regulamentos de proteção de dados, seguranças, etc., a parte mais de transformação, os outros falam por si próprios, e portanto dentro disto temos inúmeras iniciativas, por exemplo, de participação no programa Food, com a Direção-Geral de Saúde aqui em Portugal, em que promovemos alimentação saudável. Food tem este acrónimo de comida, mas tem a ver com o programa de combate à obesidade. Okay? E, portanto, ensinar quer os utilizadores dos nossos produtos e benefícios, quer até a rede de merchants, incentivá-los a terem aqui refeições mais nutritivas e, portanto, que combatam efetivamente a obesidade. Temos um programa interno a nível global, que os 46 países da Edenred atuam em simultâneo. Há uma semana por ano que nós chamamos a Ideal Week e que dedicamos a ações de voluntariado. Aqui em Portugal, por exemplo, este ano fizemos nessa semana 160 horas de voluntariado, que depois na prática contribui aqui também para os nossos objetivos de ESG. Temos o Edenred, em que promovemos também durante um período de tempo que os nossos colaboradores e incentivamos aqui estilos de vida saudáveis, em que as pessoas andem mais de bicicleta, a pé, façam corrida, etc. E acaba por haver aqui um concurso internacional nesse sentido. Temos os nossos cartões, neste momento, refeição e flexível, que são os cartões físicos, os únicos que temos, em formato ecológico, portanto são em cartão biodegradável, e estão incluídos também no programa
programa merece para reciclagem dos cartões. Por exemplo, o cartão refeição é um cartão inclusivo, porque tem ainda para invisuais uma ranhura e, portanto, uma forma de perceber qual é que é o formato certo de colocar o cartão no multibanco. Portanto, há uma série de preocupações, quer ao nível da nossa oferta, quer ao nível de ações mesmo da empresa, neste sentido de sustentabilidade. Portanto, a empresa não só está efetivamente aqui posicionada desta forma, como depois, do ponto de vista dos nossos clientes, pretendemos também ajudá-los a posicionarem-se dessa maneira e acreditamos, por exemplo, os cartões é um exemplo claro, uma empresa que adota os nossos cartões por si só já tem todos os seus colaboradores com uma solução mais sustentável, mas o próprio conceito de benefícios sociais, passando pelo benefício de refeição, por benefícios creche, estudante, pelo tal flexível que tem o espectro mais alargado, já com saúde, apoio social, etc. E, inclusive, com soluções depois de gift, todo este espectro de benefícios, na verdade, ao serem benefícios sociais, contribuem eles próprios para vários ODS, mais uma vez, dos tais 17 das Nações Unidas, a título de exemplo, inclusão social, combate à fome, acesso à água, educação, portanto, efetivamente eles próprios contribuem, e, portanto, as empresas, ao adotarem aqui soluções de benefícios sociais, não só estão a contribuir para reter talento, para apoiar as suas pessoas, para lhes dar melhor bem-estar, para aumentar a produtividade, como também para reforçar, digamos aqui, a sua própria estratégia e posicionamento ESG. Portanto, como vê, enfim, respiramos sustentabilidade. Está mesmo no vosso ADN desde o início. E não é nada que se faça de um dia para o outro, claro. Portanto, efetivamente é algo que vem de trás e que muito nos orgulhamos de ter chegado a esta fase, enfim, em todas as dimensões, também com questões de cibersegurança, naturalmente, compliance, etc. Porque é engraçado porque o cartão Edenred nasceu depois da guerra também para ajudar no combate à fome e à pobreza que havia na altura. Quero contar como é que ele nasceu, porque não é assim tão conhecido, se calhar. O próprio conceito de benefícios sociais surge no pós-Segunda Guerra Mundial, precisamente num mercado de trabalho muito virado para fabril, não é? Porque era o que existia na altura, portanto muito virado para trabalhadores fabris, e o objetivo era essencialmente providenciar-lhes uma refeição útil por dia, não só para garantir que se alimentavam, mas também para garantir a produtividade das próprias empresas. Estávamos a reconstruir a Europa naquela altura. Exatamente. Com as fábricas todas. Como havia muitas empresas, PMEs também na época, que não tinham capacidade de ter a sua própria cantina e, portanto, providenciar essa alimentação quente durante o dia aos seus colaboradores, esta foi uma forma de criarmos quase que cantinas comuns, porque na prática os colaboradores recebiam uma senha, um vale-refeição, que depois utilizavam na restauração. Várias empresas iam ao mesmo restaurante. Isto acabou por contribuir também no tal círculo virtuoso relacionado aqui com os benefícios sociais para a abertura de mais restaurantes, porque novamente tinham aqui uma clientela dedicada, não é? E, portanto, cumpre-se aqui efetivamente toda a lógica, que é haver isenção fiscal promovendo a utilização destes títulos, o colaborador ir portanto, a um restaurante que, na verdade, estamos aqui a aumentar também e a criar emprego, e as empresas garantirem que têm produtividade e, portanto, que cumpriam aqui a jornada de trabalho com melhor produção. E vem precisamente daí o conceito base, que, enfim, evoluiu ao longo dos tempos. 19 países da Europa usam este conceito de vale social para, inclusivamente, soluções e ofertas que nós nem temos legisladas em Portugal. Por exemplo, na Bélgica existe o conceito do eco-voucher. Voltando aqui ao tema da sustentabilidade, para promover precisamente consumo mais nesta área, poupanças de eletricidade, mobilidade elétrica, etc. Há mais de 10 anos que existe um voucher só para isto. Existem outros também a nível europeu, por exemplo, na área da cultura, para promover o consumo, mais uma vez sempre com o mesmo mecanismo. Portanto, a empresa atribui ao colaborador um determinado valor num vale ou num título, para ser utilizado numa rede fechada e específica de produtos e serviços, e tem isenção fiscal para ela e para o próprio colaborador para fazer esse incentivo. Esta área da cultura é também bastante interessante, enfim, para promover aqui o consumo de livros, ir ao cinema, ao teatro, museus, exposições, por aí fora. Isso é muito interessante, porque em vez de, se calhar, taxar um comportamento para evitar esse comportamento, não,
É o oposto, é incentivar. É incentivar Exatamente. e fazer as coisas pela positiva para criar novos hábitos. Exatamente. E é muito, muito interessante ver isso, não pela negativa, pela taxação, mas sim por positivar as coisas. E vimos de onde é que vêm os vales sociais, já depois da guerra, e para onde é que vão, Filipe, ao futuro? Como é que está a ver? Está a ver em Portugal, por exemplo, acontecerem estes apoios à cultura? Como é que vê? É perfeitamente possível serem utilizados. Há uma série de entidades emitentes aqui em Portugal que estão perfeitamente aptas para disponibilizar esse tipo de oferta caso ela estivesse legislada e construir esses networks específicos para promover precisamente esse consumo. De uma forma geral, na verdade, a evolução que se perspectiva tem muito a ver com a digitalização da utilização dos títulos, não é? Porque nós viemos de um mundo, quando falávamos há pouco do pós-Segunda Guerra Mundial, era papel, não é? E, portanto, obviamente já evoluiu bastante. Hoje em dia estamos já numa fase mais de cartões eletrónicos, mas também de wallets e outras formas de digitalização da oferta e tornar mais simples a sua utilização, sempre garantindo a tal lógica de rede privada, fechada, em que há controle, no fundo, de onde é que se está a utilizar efetivamente o título. Portanto, eu diria que essa é uma das tendências. A outra é efetivamente a da sustentabilidade, que pode ser aqui aplicada a precisamente poder aparecer um eco-voucher, seria algo bastante interessante, mas também às próprias empresas terem de facto maior apetência por utilizar este tipo de soluções, novamente para reforçar a sua própria estratégia de ESG. Houve aqui um momento, eu diria, pós-pandemia, com o tema da inflação também decorrente da guerra que vivemos, que propiciou também até aqui a utilização destes títulos, porque na verdade quando há perda de poder de compra, linkada aqui à inflação, é quando mais faz sentido apoiar aqui os colaboradores das empresas, nomeadamente na componente alimentação, mas não só, na formação, na educação, etc. Sendo que depois todos estes tipos de benefícios se revertem a favor da própria empresa, não é? Porque está a contribuir, por exemplo, à formação dos seus próprios colaboradores, portanto há aqui um reverso e um retorno do investimento que também se fez em benefício da própria empresa, tal como na produtividade, na parte da alimentação, etc. É que uma política, ainda há aqui muitas coisas que se podem fazer para incentivar novos comportamentos, certo, em particular nisto da sustentabilidade, que é absolutamente fundamental. E a cultura também, portanto, há sempre, às vezes vão-se fazendo aqui outros tipos de benefícios paralelos, estes estão muito testados, há estudos, inclusivamente da OCDE, também durante o período da pandemia, precisamente a corroborar que este mecanismo, esta ferramenta funciona. Temos um estudo também com a Universidade Nova de Lisboa, por exemplo, já muito concreto e quantitativo, indicando porque cada euro utilizado no subsídio de alimentação se retorna à economia 2,9 euros e 2,1 em PIB. Portanto, há efetivamente e concretamente resultados para a economia da utilização destas ferramentas. Vamos a isso. Neste podcast queremos obviamente falar com empresas e de empresas do setor, mas sobretudo chama-se Pessoas e Talento, porque vamos falar com pessoas líderes nas suas áreas, com boas práticas, com uma carreira, e gostava agora de abordar esse aspecto. A Filipe é uma mulher do marketing, vem da área de marketing. Como é que chegou a CEO da Edenred? Olha, eu, na verdade, não sou especificamente do marketing, porque fiz toda a minha carreira numa perspectiva muito de gestão geral e acabou por ser uma tónica constante, ou seja, fiz um curso de gestão, precisamente, o MBA também na mesma área, comecei por consultoria, a minha carreira, portanto, gestão de alta direção e muitas indústrias e setores de atividade, e precisamente tocando quer a parte financeira, quer a parte de marketing, quer a parte de recursos humanos e, portanto, esta perspectiva toda, e acabei por integrar o projeto SAPO na Portugal Telecom. Como na mesma ótica. Na minha cabeça, SAP, ok, é marketing, mas eu entrei, antes disso, uma gestora. Exatamente, eu entrei numa área muito específica, que foi a gestão de parcerias de conteúdo do portal, em que geria precisamente ali parcerias de conteúdos, tipicamente com empresas de mídia, que depois contribuem com essa parte, e nós dávamos a infraestrutura, fazíamos a gestão do modelo de negócio do ponto de vista de retorno publicitário, e havia ali uma lógica de revenue share. E, portanto, muito numa lógica quase de mini-empresas,
temas e sempre consegui manter aqui um bocadinho esta perspectiva de trabalhar as várias áreas da gestão. E acabei por evoluir, pronto, dentro depois do projeto do Sapo, nesse sentido, até a direção-geral do próprio projeto. Portanto, quando saí, tinha de reporte a mim as áreas comerciais, tecnológicas, de produto, há mesmo também as áreas de parcerias, etc. E, portanto, acabou por ser depois uma evolução natural aqui para a gestão, também numa lógica de direção-geral, da Edenred. Curiosamente, mas um setor completamente diferente. Eu ia dizer, Edenred é muito financeiro, muito diferente. Juntou a componente de setor e de meio de pagamento, que eu não tinha tanto para trás, embora já tivesse alguns projetos de e-commerce, e portanto também tinha noção dessa vertente, mas curiosamente acaba por ser um ecossistema, voltamos ao nosso propósito do Enrich Connections for Good, de um ecossistema de muitas conexões e de muitos parceiros, tal como, na verdade, eu tinha no projeto anterior que gerir também um ecossistema a esse nível, entre vários fornecedores e parceiros, e, portanto, tudo aquilo era uma rede e investidores de mídia, portanto, a esse nível é semelhante. E depois trago uma bagagem muito grande, eu diria, também de mídia, mas sobretudo de internet, que num projeto Edenred, que precisamente está a viver a tal evolução de transformação digital, para largar o papel, para fazer evolução para wallets e meios mais digitais, na prática faz muito sentido do ponto de vista de evolução de projeto e de carreira. Portanto, colou bem aqui, digamos assim, a experiência que eu trazia de trás com o projeto a seguir. Tinha também alguma experiência, já tinha estado nos 4 empresas, 3 ou 4, como non-executive board member, portanto numa lógica de acionista, digamos assim, e em empresas tipicamente 50-50 do ponto de vista de participação dos acionistas, e acaba por ser a realidade que tenho agora também, porque a Edenred em Portugal é uma joint venture entre o Novo Banco e a Edenred Internacional. Portanto, enfim, várias experiências que me trouxeram aqui e alguma bagagem para fazer agora a posição atual. Claro, já trazia aí muita bagagem e muita experiência para que tudo corresse bem. Ao longo dessa carreira, que já vimos que é bastante longa e rica, quais foram os principais desafios? Há um desafio que eu diria que é talvez comum aqui a vários períodos da minha evolução profissional, que está relacionado com garantir que de facto há uma multidisciplinaridade da tomada de decisão e que trabalhamos numa perspectiva muito client or customer ou user-centric. Acho que é o grande desafio, sobretudo quem faz direção geral, é de facto conseguir congregar as diferentes perspectivas e os projetos e as direções, os departamentos, o que for, entre a área comercial, a área de tecnologia, a área de produto, etc., com a perspectiva única do projeto e do produto que se está a trabalhar para o cliente final. E, portanto, do ponto de vista de gestão de equipas, foi muito esse o percurso, garantir que, do ponto de vista de comissão executiva, de reunião de diretores, há um alinhamento total entre as várias perspectivas, tendo foco no produto e no cliente final e satisfazer e acrescentar valor aqui com as nossas ofertas para o mercado, independentemente das perspectivas de cada uma das áreas. Pronto, que são, e até numa lógica de diversidade, muito úteis de incorporar, porque é da partilha e da comunicação dessas perspectivas que muitas vezes se encontram as melhores soluções para avançarmos e para propormos ao mercado, mas de facto depois tem que haver um common ground e isto tem que haver ali um ponto de entendimento em que o projeto é de facto comum. E nem sempre isto acontece desta forma tão linear, às vezes por falta de comunicação, outras por falta de foco. Faz-se como? Definindo a cultura da empresa? É muito mais do que a cultura, enfim, a liderança, como tudo na vida, acaba por ser sempre uma parte, liderança pelo exemplo, não é? Portanto, eu acho que há de facto uma responsabilidade aqui de alguém que exerce direção geral de garantir que esta comunicação flui, que tem alinhamento entre as várias áreas multidisciplinares que lhe reportam e que partilha informação e que desbloqueia conflitos potenciais, por exemplo, e que os põe a trabalhar no mesmo sentido. E dando-se este exemplo, muitas vezes a este nível, acaba por sim aí depois condicionar um bocadinho a cultura por ali abaixo, porque as pessoas têm um pouco a cultura do erro, em que percebem, olha, não faz mal, desde que eu, enfim, não faça a segunda vez, e perceba e aprenda com aquilo que aconteceu. Tem a cultura da
partilha de informação e de não ter aqueles reservatórios e silos de informação que muitas vezes são mais tradicionais, digamos assim. Hoje em dia já não tanto, mas pronto, um bocadinho na cultura da gestão empresarial, e que é preciso desbloquear isto para precisamente conseguir chegar aqui a uma lógica de interesse comum e de utilização dos nossos produtos e serviços para o mercado. Muito bem. Liderar pelo exemplo. Seria isso o resumo? É isso que tenta fazer? Sim, tem mais também, tem mais vertentes. O ouvir, ouvir no sentido de recolher de facto as várias perspectivas. Voltamos ao tema da diversidade, que é de facto aqui muito útil na tomada de decisão. Por vezes, quando as coisas não correm tão bem, o dar a cara pela equipa e apoiá-la nesse momento, o partilhar os sucessos e quando as coisas correm bem, trazer a equipa ao de cima e valorizá-la também. Esta componente precisamente da multidisciplinaridade e da comunicação, e eu diria que, para além do liderar pelo exemplo, o dar as condições para que cada pessoa da equipa consiga desempenhar da melhor forma o seu trabalho. Ou seja, eu acho que há muito uma perspectiva do líder aqui de conseguir perceber onde é que há bloqueios e onde é que nós estamos a avançar, não às vezes por falta de competências ou vontade das pessoas e da equipa, mas porque há ali um bloqueio qualquer. E conseguir desbloquear essas condições e dar condições para que de facto a equipa floresça. Eu não sou programadora, portanto é a equipa de tecnologia da empresa onde trabalho que garante que essa parte funciona. A minha função é dar-lhes todas as condições para que eles façam o trabalho deles da melhor forma. Muito bem. E eu gostava que partilhasse connosco o seu maior sucesso assim na sua carreira. Qual é aquele no qual pelo menos está mais orgulhosa? Isto correu bem. Era um projeto difícil e correu bem. Não sei, enfim, olha, lembro-me, a primeira coisa que me vem à mente não tem a ver com projetos, porque houve várias coisas que correram bem, enfim, tem a ver muito aqui com o esforço e com o empenho que vamos colocando no que fazemos, mas é algo que fiquei muito satisfeita depois de acontecer, tem a ver com pessoas e que aconteceu num timing que acabou por ser um pouco em contraciclo. Houve ali um período na gestão, na minha gestão do SAP na Portugal Telecom, a virar ali até para a Altice, em que, enfim, estes são sempre momentos de mudança e às vezes um pouco conturbados, e houve muitos movimentos de downsizing, de repensar determinadas áreas da empresa, portanto fazer ali algum tipo de movimentos a nível de recursos humanos. E no caso do projeto que tínhamos, da forma como depois o apresentámos, com as características que ele tinha, acabámos por conseguir ter um movimento completamente em contraciclo, em que acabámos por internalizar um conjunto de funções que estavam autossocializadas, mas que eram tão críticas para o core daquilo que fazíamos no dia-a-dia, que acabámos por compor a equipa de uma forma um pouco mais sustentada e robusta. Eu sei que isto tocou muito, obviamente, a vida das pessoas e, portanto, nesse sentido, fico muito satisfeita de ter estado ali naquela fase e poder ter contribuído para esse desfecho. Muito bem. E uma coisa que tenha corrido menos bem? Olha, há sempre coisas que, enfim, correm menos bem. Talvez, e uma vez que estamos a falar sobre o sapo, algo que, enfim, talvez estrategicamente depois tenha corrido menos bem do ponto de vista da evolução da empresa, foi o portal Sapo, enfim, nasceu em Portugal, nasceu no motor de busca da Universidade de Aveiro, fez o seu caminho enquanto portal nacional e houve uma altura que ele se internacionalizou, também na perspectiva aqui da Portugal Telecom, porque tinha operação e atividade numa série de países em que estava presente, Angola, Moçambique, Cabo Verde, por aí fora, e o portal Sapo acabou por ir atrás e abrir aqui unidades nesses países. Os projetos, enfim, tinham bastante visibilidade nos países em que estavam presentes, com os constrangimentos também às vezes do mercado publicitário digital local, que ainda não está muito desenvolvido, mas depois houve uma altura em que de facto também por via da evolução do caminho da Portugal Telecom e também migração para a Altice, deixou de haver casamento entre a estratégia geográfica, digamos assim, da empresa-mãe e do portal, e acabou por ter que se tomar a decisão de facto de fechar as operações.
para quem as montou e para a equipa que estava envolvida, obviamente que é um momento menos agradável. Enfim, tivemos que assumir ali a decisão. Foi conduzida depois da melhor forma possível, portanto, todas as pessoas ficaram com condições naturalmente asseguradas, e a operação fechou da melhor forma. E eu própria fiz questão na altura, foi das últimas coisas que fiz antes de sair depois do SAP, de acompanhar e de assegurar que este desfecho também era bem implementado, mas pronto, ficámos todos obviamente com pena do desfecho do projeto. Era um projeto muito, muito giro que ficou aqui por Portugal, mas continua a ser um projeto muito interessante em Portugal. Continua, sim, de vento em popa, e essa parte correu bem, essa parte do ponto de vista de continuidade correu nacional bem. Correu Exatamente. Muito bem, continua cá. Eu gostava de abordar aqui um tema de liderança. O que é importante para si para ser líder? Que qualidades é que acha que um líder tem que ter? Bom, já passámos um bocadinho por esse ponto há pouco, mas eu diria muito, e voltando, enfim, à questão do ouvir, do ter a capacidade de congregar um pouco aqui as opiniões e as perspectivas da equipa que lidera, para garantir que as decisões têm adesão à realidade e são as melhores, ter a capacidade de orientar e ter aqui uma visão também que orienta a equipa, muitas vezes o fill the gap, que é ter noção quando tem uma falha na equipa, conseguir colmatá-la, e a tal questão de dar as condições para que de facto a equipa como um todo desempenhe da melhor forma o seu trabalho. Eu diria que é muito por aí. A Edenred tem 5 valores e eu diria que com todos eles, e detalhando aqui um bocadinho, me identifico também bastante e que são relevantes aqui para esta gestão. Um é a paixão pelo cliente, portanto voltamos à tal questão multidisciplinar de toda a equipa pensar no cliente em primeiro lugar. Outro é o respeito por todos os stakeholders, clientes, fornecedores e pela própria equipa interna, que é fundamental aqui do ponto de vista de gestão. O outro tem a ver com a criatividade, que vai tocar os pontos todos de inovação, por aí fora. Um outro relacionado com simplicidade, que é um valor bastante relevante no sentido de que ninguém compreende realmente um problema complexo se não tiver capacidade de o simplificar e transmitir. E, portanto, é de facto aqui algo também relevante. E depois o empreendedorismo. Tem a ver com a capacidade, este é muito característico da própria Edenred, na perspectiva global que ela se formou, porque de facto sempre promoveu muito isso, mas que é necessário, enfim, em qualquer startup. A Edenred aqui tem a vantagem de ter a força de uma multinacional com a abertura de ser também uma startup e ter aqui este empreendedorismo e esta agilidade de startups, e é um pouco dentro disto que as boas lideranças acontecem. A Filipa diz dar as condições aos colaboradores para eles poderem exercer a sua função da melhor maneira e na sua plenitude. O que é isso, dar as suas boas condições? Olha, para já dar condições de trabalho, well-being, equilíbrio profissional-pessoal, portanto ter as condições para que de facto desempenhem as posições, mas não só. Ou seja, por vezes já efetivamente determinado tipo de desempenho profissional que fica bloqueado porque há um constrangimento qualquer de mercado interno, porque aquela área na prática não tem o empowerment suficiente para levar a sua decisão ou para destacar, porque os processos internos não estão bem alinhados e, portanto, há algo ali que está bloqueado e não funciona, e é este tipo de resolver os problemas internos para que depois as pessoas isoladamente consigam desempenhar as suas funções a que eu me refiro. Eu gosto muito não tanto da expressão de empowerment, mas de responsabilização e de dar as possibilidades às pessoas para fazerem isso. Mas acho que as condições só de bem-estar diria que são as mínimas. Como é que se responsabiliza uma pessoa e se lhe permite alcançar tudo o que quer? Como é que se responsabiliza uma pessoa? Bom,
enfim, é todo um processo que tem a ver com a própria, e aqui tem a ver um pouco já com a gestão do talento e dos recursos humanos enquanto área propriamente dita, não é? E, portanto, há todo um ciclo. Tem a ver com recrutar o melhor talento à cabeça. É difícil. Tem a ver com acompanhá-lo e dar-lhe formação e coaching interno, não é? Portanto, é sempre aquela máxima de, então, e se eu investir no desenvolvimento profissional de uma pessoa, ela se for embora? Pronto, então, e se eu não investir, não é? Portanto, é sempre essa máxima, obviamente, que se aplica, e, efetivamente, volto à expressão, dar as condições para. E dar as condições é ter noção, mais uma vez, dos processos internos, das questões entre departamentos, reuniões às vezes multidisciplinares entre áreas em que é preciso promover essa reunião e essa capacidade de falar entre áreas distintas e não estar fechado num silo e dizer não, a culpa é do departamento ao lado porque entretanto não entendem o que é que eu estou a fazer. E portanto fazer este desbloqueio, garantir esta comunicação para que a coisa flua como um todo. E nessas condições o empowerment vem naturalmente, porque as pessoas, enfim, têm obviamente o seu brilho profissional, a sua carreira e o seu desempenho. Muitas vezes a frustração está no sentido que as pessoas até estão a ver o que é que deviam fazer, têm a capacidade para fazer, têm a vontade, a motivação e por algum motivo não têm o espaço, estão bloqueados, alguém tomou uma decisão que não faz sentido e que impacta no trabalho delas e, por exemplo, há uma incapacidade de levantar a mão e dizer, olha, mas porquê é que não estamos a fazer isto de outra maneira? E o seu papel é dizer, podes levantar a mão, podes dizer... E muitas vezes ir escrutinar e perceber o que é que está a acontecer e, mais uma vez, ter a tal visão muito multidisciplinar entre as várias direções e dar essas perspectivas conjuntas. Porque a Edenred já tem muitos colaboradores. Já são quantos atualmente? Nós somos, em Portugal, estamos a chegar aos 100 colaboradores, globalmente são 12.000 e tem crescido, de facto, aqui ao longo dos anos. Enfim, a Edenred Internacional também tem 3 linhas de negócio, tem esta vertente dos benefícios sociais que nós também desenvolvemos aqui em Portugal, depois tem uma área de Fleet and Mobility, que tem mais a ver com soluções para frotas e, portanto, uma vertente mais, enfim, também com grandes desafios do ponto de vista de sustentabilidade ESG, e depois uma vertente muito de inovação tecnológica de sistemas de pagamentos, inovadores, portanto, soluções digitais a esse nível, que não estão necessariamente relacionadas com benefícios sociais, mas com outros tipos de soluções. Muito bem. E agora, para fechar aqui o nosso podcast de hoje, nós vamos ter sempre três perguntas e a primeira é, qual é a sua máxima de vida? Olha, eu acho que é um bocadinho mesmo máxima de vida, porque eu aplico-a muitas vezes e é algo que me vem muitas vezes à mente, que é uma quote do Theodore Roosevelt, em que diz, faz o que puderes com aquilo que tiveres, onde quer que estejas. E acaba por ser aqui uma máxima de vida no sentido de que nada é perfeito, e temos que de facto fazer, e todos os recursos são escassos, e passando aqui para uma vertente mais empresarial, e portanto temos de facto que tentar fazer o melhor que conseguirmos, voltando à questão de líder, e o que é ser um bom líder, é tentar fazer o que está certo, e portanto isso acaba por ser aqui um tema transversal à minha atuação, digamos assim, em todas as áreas, também pessoal, mas naturalmente profissional também. Muito bem, e agora queria que recomendasse um livro e um filme aqui aos nossos ouvintes. Olha, um livro, vou buscar coisas também, se calhar não muito recentes, mas que, mais uma vez, acho que até tem a ver com a questão de máxima de vida. Em termos de livro, eu recomendaria a toda a gente lesse, pelo menos uma vez na vida, o Cosmos, do Carl Sagan, por uma questão simples, porque acho que relativiza muito o nosso papel, a nossa presença face ao universo e dá uma certa lição de humildade a toda a gente. E, portanto, acho que é assim algo que também devia constar do programa escolar, não só de Físico-Química, mas de toda a gente. Um filme, e até um bocadinho também pela situação que vivemos atual, eu diria La Vita é Bella, muito por dois temas. Por uma parte muito humana, sentimental, por aquela relação toda muito forte, familiar, e porque é isso muito que está na base aqui também da evolução da humanidade, e depois para não nos esquecermos,
porque há determinados filmes e situações que devemos manter em mente. Mais uma vez, toda a gente devia de ver e não esquecer para não repetir. Para não repetir os mesmos erros que acho que continuamos a repetir mais vezes e sempre, infelizmente. Muito bem, muito obrigada, Filipa, por ter estado connosco neste primeiro podcast de Pessoas e Talento, e até uma próxima oportunidade. Obrigadíssima. Obrigada eu pelo convite.